Graças a paz para nossos irmãos em Cristo, também, aqui é o pastor Marcos. Meus amados irmãos, vamos falar mais uma vez sobre graça, né? Muitas pessoas estão dizendo que nós somos salvos pela graça, mas que graça é essa? O que Paulo está falando sobre a graça? Será porque que nós somos salvos pela graça devemos ficar estacionados? Porque nós somos salvos pela graça, devemos, irmão, ficar sempre sem fazer nada na obra do Senhor, ou mesmo fazendo aquilo que Deus nos concedeu para fazermos, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então vamos lá, no versículo, irmão, capítulo 2 de Éfesos, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, em que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é obra, irmão, que vai fazer a gente ser salvo. Se muitos pastores pensando porque estão fazendo uma obra vai ser salvo através da obra, se enganam-se, porque nenhum cristão ele vai ser salvo por causa de obras. Você pode abrir várias obras, quantas você quiser, mas lembrando, irmão, que infelizmente na nossa época que nós estamos, no nosso tempo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que muitos, estão abrindo, dizendo ser pastores, estão fazendo a obra de Deus de comércio. Isso mesmo, estão fazendo obra de comércio. É o meio mais fácil, e o meio também, irmão, que não precisa pagar imposto, não precisa pagar nada. Muito pelo contrário, só faz arrecadar, só faz receber. Não é verdade? Então, não é por causa de obra que nós vamos ser salvos, mas sim pela nossa fé que nós temos em Cristo Jesus. Não é verdade? Por isso que Paulo fala claramente aqui nas suas cartas, que estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nós vivificamos justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando nós erramos, posso dizer assim, irmão, do mundo, nós não éramos cristãos, nós fazíamos as coisas de acordo com o nosso pensamento e fazia de acordo com o nosso adversário, que operava no filho da desobediência. E hoje ainda opera nos filhos da desobediência, não importa se seja lá fora, ou não importa se seja dentro, da igreja. Porque quando ele fala opera no filho da desobediência, são muitos que não obedecem a palavra de Deus. Não é somente ímpio que desobedece a palavra de Deus. Tem muito cristão dentro da casa do Senhor que não obedece a palavra de Deus. Então, se ele não obedece, ele se torna aquele filho da desobediência. E quem é filho da desobediência, nós sabemos claramente, irmão, que é o próprio diabo que opera na vida dessas pessoas. Então, Paulo diz claramente que nós não somos salvos por causa de obra, mas pela fé em Cristo Jesus, pela fé. Okay? Então, nós vamos ler mais sobre isso aí, em nome de Jesus, sobre a graça. Que Deus abençoe.